Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Vamos seguir aqui. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Muito bem, nós vamos tratar de um assunto chamado solidão. Ficar só. Observe que toda pessoa nesta vida vai ter momentos que ele vai ficar só, para justamente ele ter o relacionamento com Deus, chamar Deus. Vai ser desamparado, vai ficar aflito, para que ele chame Deus à cena, para que ele tenha uma experiência com Deus. O primeiro que ficou só foi Deus. No seu estado pleno de espírito, ele estava só. Quando não havia nenhum germe, nenhuma ameba, não havia nenhum átomo, Deus estava só antes do mundo ser criado. Adão estava só. Jesus morreu só. Jesus disse: Deus, meu Deus, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Ele morreu só para nos resgatar. Você vai ver que tem momentos que Jesus diz: todos vocês vão se escandalizar de mim e eu ficarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas lá na cruz ele disse: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então Deus abandonou aquele corpo. Ele ficou só. E tomou a decisão só para nos resgatar. Observe. Moisés ficou só, Elias ficou só, João Batista ficou só, Jonas ficou só. Nós vamos falar disso aqui, pessoas que ficaram só e nas angústias eles clamaram ao Senhor. Jonas disse: na minha angústia, quando estava sozinho no ventre do abismo, no ventre do peixe, lá no abismo, ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Para se ter experiência com Deus, vai ser necessário ficar só. Tem que ficar só para se ter experiência. Olha, nesse salmo que nós lemos, o salmista estava passando uma aflição muito grande. E ele se comparou a 3 animais. Ele disse: eu sou como um pelicano no deserto. Observe. Se você ler o salmo completo, você vai ver a aflição que ele estava passando, uma aflição grande. Eu sou como um pelicano no deserto. E olha, pelicano no deserto é morte certa, porque o pelicano é um animal que tem um pescoço comprido e se alimenta de peixes. No deserto não existe peixe. Ele disse: eu sou como o mocho na solidão. O mocho é a coruja. É um animal de hábito noturno que fica às vezes sozinho. Então ele disse: eu estou como estou na escuridão. E eu sou como o pardal solitário no telhado. Você vê que os pardais gostam de fazer ninhos no telhado. Isso. E vem, ele agora tem pardais que fica solitário no telhado, passando frio, passando chuva, passando dificuldade. Então ele se viu nesta condição solitário. E agora ele se compara com esses 3 animais. E ele agora está buscando a Deus, clamando a Deus para ter uma recuperação. Ser humano precisa ficar sozinho,
até desamparado pelos irmãos, para que ele encontre Deus numa experiência mais profunda. O profeta disse: quando você serve a Cristo, você não tem muitos amigos, você tem que se firmar em suas convicções. Se firmar em suas convicções. O profeta disse: você tem que ficar sozinho quando você tem que tomar posição para ficar de acordo com a palavra. Você tem que ficar sozinho. O profeta disse: cada homem que chegou a algum lugar teve que ficar sozinho em suas convicções. Observe. Às vezes a gente tem que ficar sozinho para nossas convicções aumentar. Para a gente ter mais experiência com Deus, para a gente ter mais relacionamento com Deus e buscar a Deus mais firme e mais forte. Amém, irmãos? Então vamos lá. Vou começar por Deus, o primeiro a ser solitário. Você sabe que Deus está acima de tudo. Ele é o equilíbrio perfeito entre a razão e a emoção. Mas Deus queria compartilhar do seu amor para o mundo. Ele queria compartilhar do seu amor e mostrar a si mesmo, porque Deus, no seu estado pleno de Espírito, que Deus é Espírito, e Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito, ninguém jamais pode ver a Deus no seu estado pleno. Deus sabia disso, que ninguém podia ver Ele no seu estado pleno de Espírito. Ele vivia sozinho. Não havia nada a ser criado, mas ele tinha pensamentos de compartilhar do seu amor e mostrar a si mesmo. Por isso que ele criou o homem, porque ele queria mostrar a si mesmo. A razão maior de Deus criar o homem foi compartilhar o seu amor e mostrar a si mesmo. Assim como o homem tem corpo, espírito e alma, Deus também tem corpo, tem espírito e tem alma. Deus é Espírito. Quando aquilo que se desprendeu dele, o Logos, veio a surgir, aquilo é sua alma, e o seu corpo é Jesus Cristo quando estava aqui na terra. Vocês estão entendendo? Então Deus queria compartilhar do seu amor e mostrar a si mesmo. Então ele vai e cria o homem. A perfeição queria interagir com alguém. Queria interagir com a criação. Ele fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. O homem foi quem entrou em enrascada. Mas mesmo o homem saindo da perfeição para a imperfeição, Deus não deixou de interagir com o homem, de compartilhar o seu amor. Agora ele vai compartilhar o seu amor mais profundo através de Cristo. Porque ele vai se fazer carne, ele vai se fazer como homem, para que o homem se torne como ele, eterno. Vocês estão entendendo? Então observe. O amor, ele não pode ser forçado. Ele tem que ser voluntário. E isso foi o que Deus fez. Deus, ele tinha que ter alguém para interagir, para compartilhar os seus atributos. O atributo de amor, de curador, de redentor, de salvador. Teria que ter alguém perdido para ele salvar. Teria que ter alguém doente para ele curar. Teria que ter alguém preso para ele redimir. Então ele queria compartilhar todos esses atributos que estavam nele. Então, o sentido da criação é o amor. O amor é a força mais poderosa do universo e é o sentido de toda a criação. O amor é o próprio Deus.
Então ele estava só. Mas ele queria compartilhar tudo isso. Então ele resolve criar o homem. Então ele cria esse homem perfeito, coloca ele no lugar de delícias, diante de todos os animais, e aquele homem olha para cada animal e não há um par para ele. Então Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, porque Deus já tinha vivido só. E ele não queria que esse homem ficasse só. Então ele vai agora e diz: vou fazer uma auxiliadora, que ele seja idônea. Mas eu não vou pegar outro barro e fazer ela não. Eu vou tirar ela dele. Porque ela estava nele. Eva estava em Adão. Então ele de uma de suas costelas tira a parte feminina de Adão e forma aquela mulher, aquela auxiliadora para ele. E depois Deus vem e une os dois no matrimônio. O apóstolo Paulo diz assim: isso é um mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, porque também um dia Cristo iria tirar uma noiva do seu lado quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Ia tirar a sua parte feminina, que seria sua esposa. Vocês estão entendendo, irmão? O ser humano, ele tem que passar pelas aflições e chegar a um momento de ficar só. Mas não é bom o ser humano ficar só. Esse momento dele ficar só é para ele buscar a Deus. Mas na vida secular, não é bom o ser humano estar só. Só para aqueles que são aptos para isto. Há eunucos de nascença, há aqueles a quem os homens fizeram eunucos. Existem aqueles que são aptos para não ter uma auxiliadora, que não vão se casar. Mas se o homem é apto para casar, não é bom ele ficar só. Amém? Então ainda tem alguma coisa engraçada ali? Não? Não é bom ele ficar só. Então Deus olha e diz: não é bom ele ficar só. Ele ficou triste, Adão, quando não viu nenhum par que combinava com ele. Então Deus disse: eu vou fazer uma auxiliadora, alguém que o ajude, alguém que esteja com ele, alguém que seja idônea, alguém que seja apta, capacitada para o ajudar. Isso você vai ver que a noiva de Cristo é aquela que é apta pela palavra para propagar o evangelho na terra. É aquela que está aqui para auxiliar Cristo. Que seja apta, capacitada por Ele para fazer esta obra. Não é qualquer mulher que vai fazer esta obra, é a noiva de Cristo. Amém, irmãos? Então veja, nós caminhamos e aí nós temos Moisés tendo que ficar só. Tem que ficar só para poder encontrar Deus. Moisés vive em toda a pompa e realeza que o Egito tinha. Moisés seria o próximo faraó do Egito. Moisés era um homem de guerra. Moisés era um homem que vivia no luxo, lá no Egito. Moisés, a própria Bíblia diz que Moisés trocou todas as riquezas do Egito pelo opróbrio de Cristo, para ficar com Cristo. Mas Moisés chega a matar um Egito e depois tem que fugir. Ele mata um egípcio e depois tem que fugir para onde? Para o deserto, para ficar sozinho.
profeta William Branham disse, ele tinha que passar por isso para poder ele encontrar Deus. Ele tinha que chegar a esta condição para poder ele encontrar Deus, para poder ele ter o relacionamento com Deus, para poder ele conversar com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O profeta diz, quando você põe mente e coração ligado em Cristo, Cristo aparece para você. Não sei de que forma, mas ele aparece. Os discípulos no caminho de Emaús iriam com a mente e o coração ligados em Cristo. Cristo apareceu para eles. Põe a mente e coração ligado em Cristo, que Cristo vai se relacionar com você. Nós temos Elias teve um momento que ficou só. Elias vai para debaixo de um pé de zimbro e está sozinho. Isso. Ele passa por aflição, por problemas, por dificuldade, até chegar a dizer assim, basta, eu não sou como meus pais. Mentira, Senhor. Vai para debaixo de um pé de zimbro. Quando o anjo aparece a ele, traz comida e água e diz, come, se fortifica, porque a caminhada é longa. Mas ele teve que ir para debaixo de um pé de zimbro. Pode analisar. Todo homem de Deus, ele tem que chegar a debaixo de um pé de zimbro. Toda mulher de Deus tem que chegar a debaixo de um pé de zimbro para poder ter relacionamento com Deus. Nós vamos ter que ter esses momentos para clamar a Cristo. Porque é o momento que você vai ter relacionamento com Ele. O profeta disse que quando Davi surgia um urso para pegar uma ovelha, Davi dizia, esta é a minha oportunidade. Ele abecava, vou usar essa expressão aqui, o povo usa, abecava, agarrava com o urso e matava. Quando o leão chegava, ele dizia, ele não ficava tremendo de medo, com medo não, ele via aquilo, a oportunidade dele ter mais relacionamento com Deus. Deus dá força a ele para ele matar aquele leão. E ele estava só pastoreando as ovelhas. Solidão às vezes é bom. Ficar só às vezes é bom. Bom quando você vê naquilo um momento para se aproximar de Deus. Isso é bom, tremendo e maravilhoso. João Batista ficou só. Estava preso. João Batista, naquela prisão, o profeta diz que João Batista era um profeta. Ele viu Cristo vindo para ser batizado por ele. João diz, nós é quem precisamos ser batizados por ti. E tu vem a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Tu vem a mim. Jesus diz, deixa para que se cumpra toda a justiça. Observe, ele viu, ele apontou o dedo, ele disse, olha, é a ele que vocês têm que seguir. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas quando João Batista estava preso, ele mandou seus discípulos perguntar se Jesus era realmente o Messias que havia de vir. Porque o profeta ensinou isso e disse, quando você pega uma águia que nasce para voar alto e você põe ela em uma gaiola, ela fica triste. Ela perde a visão. Essa águia perde a visão. E João Batista estava ali preso.
uma águia, um profeta, mas chegou o momento de perder a visão e ter que mandar perguntar se ele era realmente o que haveria de vir. Quando ele apontou o dedo e disse: é a ele que vocês têm que seguir, agora estava dizendo isso. Momento de solidão, aflição, dificuldades. Muitas pessoas perdem a visão nesses momentos. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? De vez em quando a gente tem que dar um amém, né? Pra gente ficar, né? Amém. Então veja, olha só, irmãos. O maior exemplo de solidão que a gente vê na Bíblia é Cristo. Ele morreu só. Morreu só. Até abandonado por Deus. E por que Deus abandonou Cristo? Porque Cristo disse: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque os pecados de Rosileide, de Rebeca, de Lúcia, de João, de todos nós que estamos aqui, estava sobre ele. Deus não habita num corpo cheio de pecado. Mas eram os pecados meu e seu que estavam sobre ele. Ele teve que ser abandonado até por Deus. Ele teve que ser abandonado por Deus. Este foi o maior abandono que existe, porque a Bíblia diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, me deixe só, o Senhor não me deixará só. Não é assim que a Bíblia diz? Mas Jesus ficou só. Nós temos essa promessa garantida, irmãos. É só crer e ter fé que Deus nunca nos abandonará. Lá em Hebreus diz: nunca jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Mas Cristo gritou: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas por que Deus abandonou ele? Por causa de mim e de você. O corpo estava cheio de pecado. Deus não habita em pecadores. Cristo morreu como um pecador, ainda que não cometeu nenhum pecado. Morreu como um pecador. Amém? Então veja só. Aqui, quando estava na terra, Cristo foi abandonado várias vezes. A própria Bíblia diz em João 7,53 que é assim: e cada um foi para a sua casa, e Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Chegou um momento que todos se recolheram para a sua casa e Jesus ficou só. Ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Foi orar. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava orando, o Monte das Oliveiras tem um local lá que tem um monte de oliveiras. E era onde eles prensavam as oliveiras. Você sabe como é que prensa as azeitonas, né? O pé de oliveira da azeitona. E eles prensam aquilo para tirar o óleo, o azeite de oliva. Ali, naquele monte, Jesus estava sendo prensado. Prensado para tomar uma decisão, ao ponto de suar sangue. A pressão era tão grande que ele suou sangue. Uma pessoa só sua sangue por um amor muito grande ou por um sofrimento muito grande.
A pessoa que teve mais sofrimento nesta terra foi Cristo, e o que amou mais foi Ele. Por isso que Ele suou sangue. Amém? João capítulo 8, versículo 1 diz assim. Diz que ele foi para o Monte das Oliveiras. João 8, 29 diz assim. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai, aquele que me enviou, está comigo. Ele não me deixa só porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Faça aquilo que agrada a Deus e você jamais vai ficar sem o amparo de Deus. Mas lá na cruz, ele gritou: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Hoje todos vocês vão se escandalizar de mim e eu vou ficar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. As pessoas deveriam ver que a maioria é essa, é estar com Deus. Estando com Deus, você está seguro, você está bem, você se sente feliz, você vence, você é um vitorioso. Estando com Deus, você é um vitorioso. Você pode estar com a multidão que for, com os melhores amigos que estão aqui, mas se você não estiver com Deus, você se sente só. Mas estando com Deus, você se sente preenchido. Você se sente seguro. Você se sente bem. Você se sente equilibrado. Então você tem. Paulo, o apóstolo Paulo disse, chegou a dizer assim: ninguém foi comigo, ninguém esteve comigo na minha defesa, mas o Senhor Jesus Cristo me assistiu e me deu força. Ele diz aqui, eu vou até ler, quando ele diz lá em 2 Timóteo 4, diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. Fiquei livre da boca dos leões. Ninguém foi com ele. Não tinha nenhum amigo agora. Não tinha nenhum irmão com ele para o ajudar. Mas Deus foi com ele. Deus o assistiu. Deus o fortaleceu. Deus livrou ele da boca dos leões. Porque ele confiava em Deus. Observe só. Enfrentar a dor e a solidão não é fácil. É difícil. Mas nós vamos ter que chegar em momentos de dor e solidão para buscarmos a Deus. Senão você nunca encontra um relacionamento com Deus. Se você não chegar nesses momentos de ter seu a sós com Deus, de buscar a Deus, de clamar a Deus, de ter uma vida mais de experiência com Ele, você nunca se tornará um vencedor. É preciso ficar só.
Existe aquele ditado que diz assim: é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Não é verdade? Melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Jesus teve más companhias com ele. Até um dos 12 era uma má companhia. Era o único que não estava limpo. Por isso Jesus disse: vós estáis limpo, mas nem todos. Só que você tem que saber o seguinte: que o seu amigo de verdade, real e verdadeiro, é Cristo. Carregue isso consigo. Eu posso decepcionar você, você pode me decepcionar, mas Cristo não decepciona ninguém. Então, nos momentos de aflição, clame a Cristo. Mas companhia só te traz prejuízo. Amém? Mas companhia só te leva para o precipício. Mas Cristo é uma boa companhia. Então Deus, o que mais me impressiona é isso. Deus queria compartilhar do seu amor e mostrar a si mesmo. Criou cada um de nós, criou o homem. Para quê? Deus, no seu estado pleno de espírito, jamais pode ser visto, mas quis compartilhar do seu amor. A força mais poderosa do universo quis compartilhar do seu amor. E o que mais impressiona é se fazer como homem, descer. Se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para interagir conosco. Isso é tremendo. Então, Ele é a sua companhia. Você vai passar por abismos. Mas faça igual Jonas. Foi lançado no mar, o grande peixe o engoliu e ele estava lá no ventre do grande peixe. Ele disse o quê? Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E do fundo do abismo, Ele me respondeu. Não tinha mais ninguém para ouvir Ele. Não tinha ninguém para ouvir Jonas. Não tinha mulher, não tinha filho, não tinha amigo, não tinha irmão, não tinha ninguém. Era sozinho no fundo do abismo. Mas tinha Deus. E ele aproveitou aquela angústia para quê? Para se maldizer? Para dizer que a vida não presta? Para dizer que a vida dele não vale nada? Não. Ele aproveitou aquela angústia para clamar ao Senhor. Aproveite as angústias, as aflições e as dores para clamar a Deus. E Ele vai te responder. Não vá atrás de más companhias, que elas te levarão para a morte. Na angústia, não vá atrás de más pessoas. Ou não confesse para qualquer pessoa as suas angústias. Se a pessoa tem alguém de confiança para ajudar, faça. Mas se não tiver, não confesse. O profeta William Branham disse que a gente tem que esconder o máximo que puder das outras pessoas. A gente tem que esconder o máximo da nossa vida para as outras pessoas.
Esse é o conselho do profeta. Mas a melhor forma é aproveitar a angústia para clamar ao Senhor. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.